Revelado. O milionário terminal e a garotinha de rua encontram um amor inusitado e transformador. Pedro olhava pela imensa janela da sua cobertura, observando a correria de São Paulo. A cidade pulsava de vida, mas ele se sentia como um espectador distante. A mansão luxuosa, com seus móveis caros e obras de arte inestimáveis, não era o que ele desejava mais. A doença, que avançava silenciosamente, o fazia refletir sobre o que realmente importava. O vazio em seu coração se tornava insuportável. O que é sucesso se estou tão sozinho? Pensava, repleto de desamparo. Um dia, enquanto tomava café em um dos melhores estabelecimentos da cidade, uma garotinha surgiu, com átomos de alegria e inocência em cada passo que dava. Sofia, uma menina de apenas 10 anos, trazia consigo a esperança de quem ainda não conhecera as durezas da vida. Com sua roupa suja, mas um sorriso que iluminava a sala, ela se aproximou da mesa de Pedro, sem medo, como quem não tem nada a perder. O olhar de Sofia era tão puro. Pedro sentiu uma pontada de incômodo. O que ela quer? Pensou inicialmente, mas logo aconteceu algo que ele não esperava. A garotinha começou a falar sobre sua paixão por pintar, usando garrafas plásticas e pedaços de parede como telas. Suas palavras simples e sinceras tocaram o fundo de sua alma. Foi como se um véu tivesse sido retirado, mostrando a beleza das pequenas coisas. "Por que você não vai à escola?" perguntou Pedro, com um mix de compaixão e curiosidade. E a resposta dela, carregada de maturidade, o atingiu com um impacto que ele não conseguia ignorar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sofia começou a aparecer regularmente em sua vida, e Pedro se viu atraído por essa autenticidade. Ele a acompanhava aos parques e feiras, absorvendo sua visão do mundo. A cada pintura dela, que traduzia sonhos e esperanças, um pedaço do coração de Pedro se despertava para a vida novamente. Encontrava-se mais humano, mais conectado com algo maior. Entretanto, ao decidir ajudá-la a expor suas obras, enfrentou a avareza e o preconceito da elite. Olhares tortos e palavras afiadas ecoavam em sua mente, e isso foi um choque. Ele, com toda sua riqueza, se lembrou de que também vivia atrás de um muro de receios e expectativas. A dor no peito de Sofia ao ver Pedro desmoronar diante das adversidades o desnudou de suposições. Ela olhou para ele e, com um brilho no olhar, disse: "Não importa o que os outros pensam. O que importa é que continuemos a pintar nossa história." Isso soou como um mantra. Mas com a saúde de Pedro se deteriorando e as pressões ao seu redor crescendo, ele se via dividido. Será que deveria desistir dessa jornada que poderia transformar não só a vida de Sofia, mas a sua própria? A dúvida apertava seu coração de maneira insuportável. Ele queria enfrentar tudo isso, mesmo sabendo que o tempo poderia estar se esgotando. E naquele momento de incertezas, ele percebeu: a verdadeira arte de viver está em amar e se deixar transformar. Enquanto as preparações para a exposição avançavam, uma pergunta ecoava na mente de Pedro: seria este seu último ato de coragem? O futuro permanecia indefinido, mas uma coisa era clara: Sofia e a arte mudaram sua essência, e agora ele estava determinado a lutar, mesmo que já estivéssemos à beira do precipício. A luz do sol filtrava-se pelas janelas da galeria, refletindo as cores vibrantes das pinturas de Sofia. Pedro observava atentamente, seu coração pulsando forte enquanto admirava cada detalhe. A inauguração da exposição estava marcada para aquela noite, e embora estivesse cercado de pessoas, isso não o impediu de sentir o peso da solidão. Sofia pulava de alegria, apresentando suas obras para todos, como uma artista consagrada. O olhar dela brilhava ao ver os quadros expostos, com sorrisos de desconhecidos se ampliando a cada nova descoberta. Pedro sentiu um calor no peito, mas rapidamente se lembrou de seu estado. O cansaço e a dor lhe atacavam em ondas, mas ele tentava ignorar,
absorvendo a energia daquela garotinha que, mesmo sem saber, lhe conferiu uma nova razão para lutar. Quando a noite finalmente chegou, as pessoas começavam a chegar. Celebridades, críticos de arte e outros membros da elite, todos ali para mostrar sua presença. Pedro ficou a um canto, se sentindo uma sombra longe do centro das atenções. Enquanto isso, Sofia encantava os convidados, e ele via que todo o seu esforço valeria a pena. Mas, ao mesmo tempo, um medo profundo brotava em seu coração. E se tudo isso acabasse em uma frustração? E se ela não fosse reconhecida? A exposição começou, e os convidados se dispersaram entre os quadros. Pedro se viu à beira das lágrimas, emocionado por alguém tão pequeno trazer tanta luz à sua vida. Mas quando um crítico de arte se afastou de um dos quadros, olhares desdenhosos se cruzaram com o olhar satisfeito da garotinha. Posso ver uma criança tentando imitar a arte. Mas não se iluda, isso não conta, ele discretamente comentou para um acompanhante. Aquelas palavras cortaram Pedro como uma faca, e ele sentiu sua confiança vacilar. O que ele estava fazendo ali? Seria esse mesmo o começo? Sofia, parecendo perceber a tensão no ar, aproximou-se de Pedro. Você está bem? Perguntou ela, com uma preocupação genuína que fez o coração dele acelerar. Ele assentiu, mas a pequena artista notou a luz apagada em seus olhos. Você sabe que suas pinturas são incríveis, não sabe? E o que aqueles homens pensam não importa. Eles não sentem a alegria que sinto quando olho para elas, Sofia afirmou, com uma decisividade que parecia fora de seu tempo. Pedro sorriu, sentindo a verdade nas palavras dela, mas uma sombra de dúvida ainda pairava sobre ele. Ele precisava ser forte. Ele precisava agir. Com um suspiro profundo, Pedro decidiu que não deixaria que a opinião alheia apagasse a luz daquela noite. Levou a mão até o coração e, com um gesto decidido, pegou a mão de Sofia e a conduziu até o centro da galeria. Sofia, esta é a sua noite. E todos vocês, venham conhecer a verdadeira artista, ele proclamou, trazendo todos os olhares para eles. O silêncio se impôs por um breve instante, seguido por um murmúrio admirado. Ele nunca havia se sentido tão destemido. Mas logo, entre aplausos e sorrisos, Pedro sentiu uma angustiante fraqueza. Era como se a energia se esvaísse enquanto a pressão no peito aumentava, e uma pergunta queimava em sua mente: até quando eu poderei lutar por isso? Nesse momento, uma voz conhecida rompeu o ar. Pedro, você realmente acredita que está lutando por algo real, ou apenas se enganando? Era Carlos, seu antigo amigo e também um influente crítico. As palavras cortantes ressoaram, e a confiança recém-adquirida começou a desmoronar. O que Pedro diria a seguir? A verdade estava perto, mas o medo da vulnerabilidade era grande. Ele entreabriu os lábios, mas nada saiu. O que estava a ponto de ser revelado poderia transformar tudo, e a noite, ao invés de uma comemoração, poderia se tornar seu maior abismo. O silêncio que se seguiu à pergunta de Carlos foi ensurdecedor. Os olhares dos convidados se voltaram para Pedro, suas expressões misturando curiosidade e expectativa. O coração dele parecia ter parado, e a pressão no peito se intensificava, como se um peso invisível o estivesse segurando no chão. Ele queria gritar, protestar, mas as palavras estavam presas na garganta. Sofia olhou para ele, seus olhos grandes e atentos, como se estivesse esperando por uma resposta, como se toda aquela noite dependesse do que ele diria. A pureza dela provocou um novo impulso em Pedro. Ele precisava se levantar e defender tudo que aquele momento representava não só para Sofia, mas para ele também. Com um esforço visível, ele finalmente conseguiu falar, ainda que sua voz tremesse. Carlos, não se trata de se enganar. É sobre acreditar na beleza ao nosso redor. É sobre dar espaço a sonhos, mesmo que eles venham de uma garotinha que pinta com as emoções que sente. O murmúrio se amplificou na galeria. Ele estava ali, vulnerável, mas, ao mesmo tempo, mais forte do que jamais se sentirá. Sofia sorriu para ele, cheia de confiança e fé, como uma luz que o guiava através da escuridão. Carlos cruzou os braços, a expressão desafiadora. Você acha mesmo que isso é suficiente? Sonhos não pagam contas, Pedro.
Eles não fazem uma carreira de sucesso, e essa noite pode acabar sendo só um desperdício de tempo. Pedro sentiu o desafio e a pressão social se intensificarem, mas se lembrou de como Sofia olhava para as suas pinturas, como se cada pincelada fosse uma história profundamente significativa. Eu acredito que a arte e a vida têm o poder de mudar pessoas. E talvez não seja só sobre sucesso, mas sobre deixar uma marca no coração de quem vê. Foi um momento de pura vulnerabilidade, um desabafo que ecoou na galeria. Algumas pessoas pareciam tocadas. A tensão no ar começou a se dissipar enquanto Pedro continuava. O que importa é o quanto podemos compartilhar essa luz, essa beleza, mesmo que não entendedores como você, Carlos, não a vejam. Mas a vida. A vida é feita de cor, de sentimentos. E isso é mais real do que qualquer rótulo que você possa colar. Um aplauso tímido começou, seguido por uma onda crescente de apreciação. A confiança de Pedro estava despertando algo nas pessoas presentes. Ele podia sentir a energia mudando. Sofia ficou ao seu lado, apoiando, ambos iluminando o espaço com sua conexão genuína. Mais, logo em seguida, o crítico respondeu, seu tom veneno ao mesmo tempo desafiante e curioso. E se eu te disser que você está apenas buscando um pouco de atenção decadente? Uma última suspensão em sua vida sem sentido? As palavras de Carlos atingiram Pedro como uma pedrada, um sopro frio durante a festa vibrante. A tensão voltava a se espalhar, e a confiança de Pedro vacilou. Era uma batalha pessoal agora. O que ele realmente queria? O que fazem o coração dele e o de Sofia dançarem ao mesmo tempo? Ele precisava encontrar uma resposta. Mas antes que pudesse organizar seus pensamentos, a porta da galeria se abriu com força. Um homem de terno escuro entrou, e a atmosfera mudou instantaneamente. Ele usava um sorriso que não parecia corresponder ao seu olhar intenso. Murmúrios começaram a circular. A arte é apenas uma fachada, não é? O que se esconde por trás dela? Alguém aqui está disposto a fazer uma verdadeira troca? Pedro apertou a mão de Sofia, sentindo uma onda de incerteza. O homem avançava lentamente, e uma parte da galeria fazia silêncio, como se aguardasse o que estava por vir. O que esse novo visitante queria? O que ele poderia trazer para a noite que já estava se transformando em um campo de batalha emocional? Pedro sabia que a resposta a essa pergunta poderia mudar tudo. O homem parou diante de Pedro e Sofia, e a tensão instalou-se mais uma vez na galeria. A forma como ele observava tanto a arte quanto as pessoas era carregada de um certo desprezo e curiosidade, como se estivesse em busca de algo que não poderia ser comprado, apenas descoberto. As pessoas ao redor começavam a cochichar entre si, divididas entre a expectativa e o receio. Você, ele disse, apontando para Pedro, parece que entende de arte, mas estou aqui para discutir valores reais. Vamos falar sobre o que realmente importa. Pedro sentiu um frio na barriga. Sua mente girava em busca de um sentido naquelas palavras. Quais valores? O seu, o de Sofia, o de Carlos. Ele havia tentado transmitir a essência da arte, mas agora sentia que estava sendo desafiado a justificar sua paixão, sua existência. O desafio ficou mais palpável quando o homem continuou. O que você troca por essa beleza que escreve em suas telas? A pergunta ficou no ar, como um relógio contando o tempo até a explosão de uma bomba. Estou falando de algo que pode mudar sua vida, garantir um futuro. Estou disposto a ajudá-lo, mas você precisa se abrir. Pedro respirou fundo, seu olhar se fixando no homem. O que você quer em troca? O que você considera valioso? O homem sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era algo mais sinistro. Poder. Controle. Uma peça dessa arte poderia valer bilhares para certas pessoas. Podemos fazer um acordo. Miguel, alguém que até então observava de longe, não aguentou mais e se adiantou. Mas a arte não é só isso. Você não pode reduzir tudo a dinheiro. Ela é uma reflexão da vida, dos sentimentos. Carlos, percebendo que sua posição era ameaçada, se virou para o novo visitante. E você? O que sabe sobre a arte? O que te qualifica para decidir o que é ou não valioso?
O homem lançou um olhar frio para Carlos e depois voltou-se para Pedro. Parece que há mais em jogo aqui do que apenas suas pinturas. Você tem uma conexão com a garotinha. O que você está disposto a sacrificar por ela? Sua pergunta ecoou na galeria, fazendo com que as pessoas se entreolhassem, visivelmente preocupadas. Sofia permaneceu ao lado de Pedro, e seu olhar estava fixo nos olhos dele, esperando uma resposta. Naquele momento, tudo nele se alinhou. Ele percebeu que aquela conversa não era apenas sobre arte ou dinheiro, mas sobre quem ele era e quem ele queria ser. A vida que ele almejava, a convivência com Sofia, era construída sobre valores que não eram apenas financeiros. Essa troca, eu não sei se sou capaz de fazer, ele disse, a voz firme. Porque o que temos aqui é mais precioso do que qualquer quantia em dinheiro. E o que você propõe não se encaixa em nossos sonhos. O homem franziu a testa, como se não esperasse aquela resposta. A tensão na sala atingiu novos níveis. O que Pedro havia dito reverberava entre os convidados, e o murmúrio aumentava. Então você está disposto a deixar essa oportunidade escapar? O tom do homem era provocador, desafiador. E perder a chance de transformar sua vida e a da menina? A frase pairava no ar, cheia de possibilidades. Sofia segurou com mais força a mão de Pedro, como se o elogiando por sua coragem, ao mesmo tempo tentando transmitir a vulnerabilidade das palavras que o homem acabará de proferir. Pedro, lutando contra a dúvida que se infiltrava em seu coração, olhou para ela. Não posso deixar de acreditar que existem outras formas de realização, ele respondeu, os olhos fixos no novo visitante. Um sorriso desconcertante surgiu no rosto do homem. Então, vamos ver se sua determinação aguenta a pressão. Afinal, toda a arte, como a vida, é uma troca incessante. Os olhares se voltaram para Pedro, e ele sentiu o peso de suas escolhas, o fogo de sua paixão e a presença constante de Sofia ao seu lado. O ambiente pulsava com a tensão de um conflito que estava apenas começando, enquanto ele se preparava para enfrentar o que vinha a seguir. Como ele poderia defender seus sonhos e os de Sofia? O que o futuro guardava para eles em um momento tão decisivo? A resposta estava logo ali, prestes a ser revelada. O homem aproximou-se ainda mais de Pedro, num gesto que franqueou a atmosfera tensa da galeria. As pessoas ao redor estavam quase paradas, como se o ar tivesse sido comprimido, cada um segurando a respiração em busca de um desfecho daquela cena inesperada. O olhar do homem era incisivo, como se estivesse em busca de um ponto fraco, algo que pudesse usar a seu favor. Ele balançou a cabeça levemente, como se estivesse admirando a coragem de Pedro, mas no fundo, tal admiração tinha um gosto ácido. Coragem não é suficiente, garoto, disse, com uma voz suave, mas cortante. O que você precisa é de sabedoria para saber a verdade atrás do que se pinta nas suas telas. E a verdade é que, sem dinheiro, os sonhos são apenas miragens. Pedro engoliu seco. Aquelas palavras o atingiram como um golpe. Sabia que, ao longo da vida, sempre acreditou que a arte poderia transcender as barreiras materiais, mas, neste momento, a dúvida começava a se infiltrar em sua alma. Ele olhou para Sofia e viu a aura de inocência que a cercava. Era preciosa, mais do que qualquer valor que aquele homem poderia oferecer. Mas e se a vida que desejavam fosse algo intangível, apenas um eco distante de um futuro ideal? Não sei se você entende, começou Pedro, com a voz um pouco mais alta, a arte não se limita ao preço que ela pode alcançar. Para mim, cada pincelada é uma conversa. É sobre a vida, a luta, os sentimentos. Ele fez uma pausa, buscando a força que sabia que tinha. Você está certo, posso trocar minhas pinturas por dinheiro, mas não posso trocar aquilo que elas representam. Sofia apertou com força a mão de Pedro, como se estivesse testemunhando em primeira pessoa a batalha que se desenrolava. O olhar dela transmitia não apenas apoio, mas também um leve traço de medo. O homem pareceu intrigado com a determinação de Pedro, mas logo desprezou aquele sentimento, virando-se para a plateia. Se isso é sua verdade, ele disse, direcionando seu olhar para os presentes, deveriam sentir-se gratos e orgulhosos. Aqui temos um homem pronto para se sacrificar por sua idealização estúpida. Sua voz ressoou no espaço, e alguns murmúrios começaram a surgir entre os observadores.
Mas lembrem-se, senhores, arte sem lucro é apenas um hobby. Isso é um carnaval de ilusões. Naquele instante, Pedro sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Olhos céticos o observavam, e o murmúrio crescente na galeria parecia um eco de sua própria incerteza. Ele queria gritar, queria que todos vissem a verdade que ele enxergava atrás da arte, mas a voz do homem cortava como uma lâmina. Será que a sociedade era realmente tão seca, tão insensível? O homem, percebendo a hesitação de Pedro, lançou um sorriso provocador. Imagine, apenas por um momento, o que poderia fazer por essa menina, e por você mesmo. O suficiente para deixá-los livres, para imaginarem um futuro sem as amarras que os seguram aqui. A fala dessas palavras, quase insinuantes, fez o coração de Pedro disparar. Ele não queria se intoxicar com a ideia de lucro fácil, mas a menção de um futuro melhor o atingia em cheio. O dilema interno era intenso: segurar em suas mãos a arte que amava ou considerar a proposta que poderia mudar tudo ao seu redor. Sofia, percebendo a batalha dentro dele, inclinou-se mais perto. Pedro, o que você mais quer? É isso que importa. A pergunta dela o trouxe de volta ao momento. O que realmente desejava? Uma vida ao lado dela, simples, sincera, cheia de pequenas alegrias, ou a chance de ter tudo em troca de seus sonhos? Antes que pudesse responder, o homem inclinou-se para ele, uma intensidade ardente nos olhos. A escolha é sua, artista. Mas lembre-se, o tempo está correndo e a arte, como a vida, não espera por ninguém. E antes que Pedro pudesse processar tudo aquilo, a conversa tomava um rumo que poderia mudar suas vidas para sempre. O eco da verdade estava mais próximo do que ele imaginava. O que, afinal, ele estava disposto a sacrificar? O futuro continuava a pairar incerto, como uma tela em branco, e a decisão crucial que tomaria a seguir poderia moldar não apenas seu destino, mas também de Sofia. A mente de Pedro girava. O que ele realmente desejava? E a resposta poderia vir a qualquer momento. A tensão no ar era palpável, e Pedro sentia que os olhares da galeria se tornavam uma corrente invisível que o puxava para o chão. Ele podia ouvir o coração de Sofia batendo forte ao seu lado, um ritmo que ressoava como um tambor de apoio em meio ao turbilhão de dúvidas que giravam em sua mente. O homem diante dele, com a sua voz sussurrante e provocativa, parecia explorar cada fraqueza, cada medo que Pedro escondia. Você não precisa viver de ilusões, Pedro, continuou o homem, os dentes brancos a brilhar em um sorriso que mais parecia uma armadilha. Eu posso lhe mostrar o caminho. O seu talento poderia financiar a vida que sonha para essa menina. Imagine isso, um lar acolhedor, uma escola de arte, um futuro sem as preocupações do presente. Pedro fechou os olhos por um instante, tentando afastar as imagens que brotavam em sua cabeça. Ele viu uma casa cheia de cores, um estúdio imenso onde poderia criar livremente suas pinturas. Mas tudo isso vinha acompanhado de um peso: abrir mão do que considerava sagrado. E se eu perder a essência do que me faz quem sou? Questionou Pedro, a voz tremendo de emoção. Sofia é a razão pela qual eu crio. Cada mancha de tinta, cada traço que dou, é para ela, para o futuro que sonho junto. Eu não posso simplesmente vender isso. A arte não é só o que se vê, é o que se sente, é a nossa história. Boa tentativa, o homem replicou, com uma sobrancelha levantada. Mas pense bem, a arte pode continuar viva em você, e você pode continuar a criar, mesmo enquanto faz um acordo inteligente. O que está em jogo aqui não é só a sua arte, mas a vida que pode dar para essa garota. Ele fez uma pausa, como se estivesse esperando que a semente do medo germinasse. Você realmente acredita que conseguirá prosperar apenas com boas intenções? Pedro olhou em volta, e o murmúrio da plateia se construiu em um coro de vozes críticas e duvidosas. O olhar em seus rostos refletia uma sociedade que tinha coragem de ir atrás do que desejava, enquanto ele lutava contra a maré. A sensação de impotência crescia. E se essa for a única chance que eu tiver? E se eu estiver perdendo tudo? Sofia, com seu silêncio eloquente e a expressão preocupada, fez Pedro olhar para ela. Os olhos dela brilhavam e o mundo parecia se diluir ao redor. Pedro, sussurrou, segurando sua mão de uma forma que se sentia como uma promessa.
Eu só quero você, a sua verdade. O que quer que escolha, estarei ao seu lado. As palavras dela o perfuraram, uma onda de força correndo por suas veias. O amor que sentia por Sofia era mais intenso do que todas as promessas de um futuro dourado. A vida que imaginava para eles, cheia de arte, riso e liberdade, era um sonho que não queria soltar. Mas a sombra do homem permanecia ali, como um fantasma levando-o ao abismo do Ice. Pedro respirou fundo, o ar quente entrando em seus pulmões e trazendo clareza. Ele estava numa encruzilhada. Poderia tomar o caminho fácil e garantir a segurança, ou poderia arriscar tudo e continuar a jornada que havia escolhido, mesmo sem mapa. O eco da verdade continuava a clamar, e Pedro precisava escolher. Se eu decidir não aceitar a sua proposta, ele falou com firmeza, o que você irá fazer? Vai jogar este sonho fora junto comigo? O homem sorriu de forma desconcertante. Não se preocupe com o que farei. O cerne da questão é o que você fará. Ele fez uma pausa, como se estivesse saboreando o tormento de Pedro. Porque, meu caro artista, a cada segundo que passa, suas opções diminuem, e o tempo não é amigo de sonhadores. A luta dentro de Pedro se intensificava, e enquanto olhava para Sofia, seu coração pulsava com uma determinação renovada. Havia uma escolha a ser feita, e saber o que estava por trás da proposta do homem poderia revelar mais do que apenas uma transação. A galeria agora era um palco, e ele, o protagonista de uma história que ainda estava se desdobrando. Mas ele estava prestes a descobrir que havia muito mais em jogo do que apenas sua arte. O futuro se aproximava, e o que ele realmente desejava estava à beira de ser revelado. Porque, no fundo, a pergunta que pulsava era: qual dos dois mundos ele estava disposto a abraçar? E o impacto dessa escolha poderia ecoar por muito mais tempo do que ele imaginava. Um silêncio carregado tomou conta da galeria, e o olhar penetrante do homem fixava-se em Pedro como se ele fosse um quadro em exposição. O peso daquela escolha estava presente em cada respiração que Pedro tomava, e a única coisa que ele conseguia sentir era a mão de Sofia, forte e encorajadora, como uma âncora em meio à tempestade. Pedro, ele disse, tentando ignorar o desdém que se formava no olhar do homem. Isso não é apenas sobre dinheiro. É sobre o que eu sou, sobre como vejo o mundo. E mais importante, sobre como Sofia vê a vida. Não quero que ela cresça em meio a mentiras. O homem soltou uma risada suave, mas cheia de desprezo. Mentiras? Ou seria realismo? O mundo lá fora é implacável, e eu posso lhe mostrar como usar isso a seu favor. Não se deixe levar por idealismos que não vão alimentar sua pequena. Você pode ser um artista de fama, ou um artista morrendo de fome. Pedro hesitou. Aquelas palavras ressoavam dentro dele, fazendo ecoar dúvidas que ele esforçava-se para enterrar. Ele pensou nas noites em claro, nas preocupações sobre o futuro, e em todas as vezes que o medo havia ameaçado assumir o controle. Mas aquela resistência que sentia também era um combustível. Um passo à frente e ele se sentiu enraizado, como se o chão estivesse absorvendo a angústia que o consumia. Realismo, ele repetiu, encarando aquele homem que parecia tão seguro de si. A vida tem um jeito de nos roubar a verdade, e por mais que eu tenha que lutar, não posso abrir mão do que realmente importa. O que sou, o que sinto, é isso que quero deixar para a Sofia. É mais do que dinheiro. Sofia olhou para ele com um brilho nos olhos. Ela acreditava nas palavras dele, e isso era tudo que Pedro precisava. Ele sentia sua presença como um farol que iluminava o caminho em meio à escuridão. Se você não fizer isso, você acha que vai ser tarde demais? O homem perguntou, agora com uma ponta de frustração em sua voz suave. Olhe ao seu redor. Todos estão prontos para dar o próximo passo, enquanto você continua perguntando se deve ou não. Aquelas palavras o cutucaram internamente, mas Pedro sabia que a verdadeira pressão não vinha da espera dos outros, mas da luta constante dentro de si mesmo. E a decisão não era sobre o que mais os outros queriam que ele fosse, mas sobre o que ele desejava ser. Talvez, ele começou, a vida não seja sobre decisões corretas ou incorretas. Talvez o que importa mesmo seja seguir o coração, e eu posso me recusar a me curvar a essa pressão. O homem pareceu perplexo,
mas Pedro sentia uma onda de coragem crescendo dentro dele. Ele prosseguiria em busca de sua verdade. Por um momento, parecia que ele finalmente começava a se livrar das correntes invisíveis que o prendiam. Pedro! Sofia sussurrou, a alteração em sua voz mostrando que estava tocada. Não se perca em dúvidas. Estamos juntos nisso. Pedro virou-se para ela e, naquele instante, tudo fez sentido. Às vezes, o amor é a resposta que precisamos para enfrentar os medos mais profundos. O futuro poderia ser incerto, mas juntos, eles poderiam desbravar qualquer caminho. Antes que ele pudesse responder ao homem, algo mudou no ar. A galeria não era apenas um espaço de arte, mas um espaço de transformação. Pedindo um pouco de espaço, ele olhou novamente para o homem à sua frente. Você quer saber o que eu vou fazer? Disse Pedro, a voz firme. Vou criar minha própria história. Com ou sem você. A expressão do homem se transformou, como se uma máscara estivesse caindo. Ele abriu a boca para responder, mas Pedro virou-se, tomando a decisão que poderia mudar tudo. E enquanto caminhava em direção à saída, o eco de sua voz se misturava ao murmúrio da galeria. De repente, algo inesperado aconteceu. Uma parte do público começou a aplaudir, um gesto que erguia sua confiança, como se o universo estivesse dizendo que dar voz à própria escolha era a verdadeira arte. Mas, antes que ele pudesse abraçar essa nova realidade, uma figura conhecida surgiu na entrada da galeria. O coração de Pedro disparou, e ele se sentiu paralisado ao reconhecer aquela pessoa. Quem era ela? O que ela queria? A revelação daquela presença poderia desestruturar tudo novamente. Pedro paralisou. A figura que surgira na entrada da galeria era Sofia, sua irmã, a quem não via há anos. Ela parecia um pouco mais velha, com seus olhos vibrantes refletindo uma mistura de surpresa e tristeza. As promessas de um reencontro que nunca se concretizaram pesavam no ar como uma nuvem densa. Sofia? Ele chamou, a voz falhando. Seu coração bombava rápido, a ansiedade se misturando a um alívio inexplicável. Ela avançou hesitante, e o ambiente ao redor deles pareceu se calar. O burburinho da galeria, os aplausos que antes ecoavam, agora se tornaram um sussurro distante, como se o mundo tivesse se reduzido ao momento deles. Os olhos de Pedro ardendo em lágrimas, a memória da infância inundando sua mente. Todos os momentos em que sonharam juntos, riram juntos, finalmente, se perderam. Pedro, ela disse, a voz embargada. Achei que nunca mais te veria. Ele sentiu uma onda de emoções esmagando. Eu também. Mas o que você está fazendo aqui? Ela hesitou, como se pesasse suas palavras. O olhar dela se desviava entre o sorriso e a dor. Eu sei que fui embora. Eu precisava. As coisas estavam difíceis e não queria te arrastar para minha luta. As palavras dela o atingiram em cheio. Aquela fuga, aquela ausência, sempre o deixou com um gosto amargo na boca. E ainda assim, ali estava ela, diante dele, resgatando o que parecia perdido. Eu não sabia o que fazer, Pedro respondeu, a voz trêmula. E agora, você aparece assim, no meio de tudo isso? A expressão de Sofia mudou, como se um véu tivesse se levantado. Eu soube que você estava aqui, precisava te ver. Tem tanto que eu gostaria de compartilhar com você. Fui em busca de algo mais, algo que me desse sentido. Antes que ele pudesse indagar mais, o homem que havia desafiado Pedro aquela tarde se aproximou. Seu olhar detestável agora transparecia interesse. Sofia, disse ele, de forma suave, quase serpenteante. Eu diria que o reencontro é realmente uma forma de arte. O que você trouxe para a mesa, Pedro, ainda não está claro. Não acha que às vezes as pessoas precisam de um empurrãozinho? Isso não é um jogo, Pedro disparou, sentindo a fúria crescer dentro dele. Estivemos lutando nossas próprias batalhas e agora você quer manipular isso? E foi aí que as coisas mudaram de novo. O homem, em silêncio, recuou um passo e virou o rosto, como se estivesse considerando a reação explosiva de Pedro. Mas o sentimento de incerteza não escapava. Sofia estendeu a mão para Pedro, com um brilho na expressão. Vamos, irmão. Juntos, nós podemos encontrar o nosso caminho novamente. Pedro respirou fundo.
Um misto de esperança e dúvida crescia dentro dele. Seria possível reconstruir laços que pareciam desfeitos? O que realmente haviam se tornado, após todos esses anos? Mas o que vem a seguir? Ele perguntou, cada palavra pesada e significativa. O que realmente vamos fazer agora? Estamos assim tão longe que não sei se ainda somos os mesmos. A expressão dela denunciava que a resposta também não estava clara. Então, antes que pudessem discutir mais, o som de aplausos começou lentamente a se intensificar na galeria, crescendo como um rugido. Pedro se virou, perplexo. Aquela multidão que antes o incentivava agora parecia também estar atenta a cada passo de Sofia. Andando em direção à saída, a incerteza do que viriam a ser pela frente pairava no ar como um mistério. E, como um aviso do destino, uma mensagem apareceu em seu celular. A tela iluminou sua expressão e o sorriso se desfez ao ler a breve nota: se você não aceitar a proposta, as consequências serão severas. O que fazer agora? Pedro olhou para a mensagem e sentiu um frio na barriga. As palavras ecoavam em sua mente como um alerta. Seu olhar se fixou em Sofia, que parecia ansiosa, aguardando sua resposta. O burburinho da galeria se tornará um ruído distante, os rostos ao redor se tornaram borrões indistintos de expectativa. Quem é essa pessoa? O que ela quer de mim? As perguntas fervilhavam. Sofia percebeu a rigidez nos ombros do irmão. Pedro, o que está acontecendo? A preocupação encheu sua voz, enquanto ela se aproximava dele, os olhos buscando entender a turbulência que se formava. É uma mensagem, parece uma ameaça. Eu não sei o que fazer com isso. Ele passou a mão pelos cabelos, angustiado. Não posso simplesmente ignorar, mas também não posso deixar isso me controlar. Ela respirou fundo e, em um gesto de apoio, segurou sua mão. Olha para mim. Precisamos nos unir. Você não está sozinho nessa. Sempre estarei ao seu lado. Havia uma determinação em sua voz, um novo brilho que Pedro nunca tinha visto antes. Aquela confiança fez seu coração começar a aquecer, apesar dos medos. Mas e esse cara? Ele se meteu entre nós e pelo que você me disse antes a frase ficou suspensa, cheia de incerteza. O homem enigmático havia deixado marcas que ainda doíam em sua memória. Eu não vou deixar ele estragar nosso reencontro. Não depois de todos esses anos. Sofia replicou, a voz firme. Você é meu irmão, e eu estou aqui por um motivo. Temos que focar no que é importante. Pedro sentiu a força no olhar dela e, por um breve momento, a mensagem parecia não ter mais importância. Talvez houvesse um jeito de desviar as consequências, de pôr a verdade em primeiro lugar. Ele precisaria pensar, mas não sozinho. A presença de Sofia lhe trazia um sopro de esperança. A verdade, talvez isso nos ajude a entender o que está acontecendo com minha arte e com essa proposta que estou considerando. Ele mordeu os lábios, lutando com as palavras que vinham à mente. Estou tão perdido, tudo mudou antes de eu perceber. Eu não sou mais aquele garoto que sonhava com as galerias. Agora é tudo tão opressivo. Um sorriso suave brotou no rosto de Sofia. Mas você ainda tem o olho para ver a beleza. Isso nunca mudou, Pedro. Vamos encontrar o caminho juntos. E eu posso dizer que a arte, assim como a vida, tem suas voltas. O corpo de Pedro relaxou um pouco, mas a dúvida permanecia. E se eu não conseguir? E se eu falhar novamente? E se você voar? Sofia o interrompeu, seus olhos brilhando com esperança. Todo artista passa por crises. Mas você precisa acreditar em si mesmo. Vou te apoiar. Vamos buscar essa verdade juntos. Os aplausos na galeria pareciam aumentar em intensidade agora. A multidão parecia animada, como um mar de vozes ansiosas por validá-los, como se estivessem gritando por um retorno triunfante. Sofia e Pedro ficaram em silêncio, sentindo o poder do momento. Vamos voltar para o palco, sugeriu Sofia, segurando a mão dele com força. O que quer que esteja acontecendo, nós vamos encarar isso. Juntos. Ele assentiu lentamente, respirando fundo.
Apesar do nó que se formava no estômago, havia algo libertador em sua determinação. O desconhecido os aguardava, mas agora ele não estava mais sozinho. Ao começarem a caminhar novamente em direção à galeria, a mensagem no celular vibrou, chamando sua atenção. Pedro hesitou ao ver uma nova notificação: a pressão está aumentando. Seja rápido ou não haverá outra chance. O coração acelerou novamente. E se ele não tivesse tempo para descobrir a verdade antes que as consequências chegassem? Pedro e Sofia, de mãos dadas, voltaram ao centro da galeria. Os aplausos ressoavam como um mantra animador, envoltos em expectativa. Ele sentia o calor da aceitação, mas também a sombra da dúvida. O homem misterioso continuava ali, observando como um lobo à espreita, pronto para atacar. Vamos brevemente aqui, disse Pedro, voltando-se para a multidão. Ele precisava falar, precisava expor tudo o que estava guardado. Estou aqui não só como um artista, mas como alguém que descobriu, através da inocência de uma garotinha, que a verdadeira beleza acontece nas pequenas coisas da vida. Os aplausos aumentaram, mas ele percebeu que sua voz tremia. Sofia trouxe luz à minha existência e me lembrou do que realmente importa. O amor, a arte e o sonho compartilhado. Sofia sorriu, ainda segurando sua mão, fortalecendo sua coragem. Ninguém deve abrir mão dos seus sonhos por conta de ninguém. A vida é sobre expressar aquilo que somos, autenticidade em cada pincelada. Ali estava ela, como sempre, seu suporte incondicional. O homem à distância começou a franzir a testa, e Pedro sentiu que havia atingido um ponto crucial. Ele continuou: a proposta que me foi feita pode parecer atraente, pode parecer um caminho mais fácil, mas não posso permitir que isso me defina. A arte não é apenas uma troca, é a alma que mostramos para o mundo. A galeria, antes uma arena de julgamento, agora se tornava um espaço de compaixão. Pedro podia ver rostos tocarem-se, alguns até mesmo reconhecendo a fragilidade da vida. Ele percebia que suas palavras estavam criando um laço, um elo de entendimento ao redor dele e de Sofia. Então, decido aqui e agora que não vou sacrificar a essência do que eu sou, e, mais importante, de quem eu quero ser ao lado de Sofia, concluiu Pedro, sua voz firme. Os aplausos se transformaram em gritos de encorajamento. O homem à distância, por outro lado, parecia espinhoso, cada vez mais irritado. Pedro deu um passo em direção a ele. O que você propõe não é uma troca que eu quero. A arte não é vendável, e a vida não é negociável. Os olhares de curiosidade e apoio dos presentes serviram como um cordão que envolvia Pedro, dando-lhe força. O homem respirou fundo, sua expressão se tornava cada vez mais sombria. Escolher o caminho da indignação não traz resultados agradáveis, garoto, disse ele, com um tom que quase insinuava que a verdade poderia ser cruel. Às vezes a verdade é o verdadeiro resultado, e viver o sonho, por mais difícil que pareça, vale a liberdade que ele traz. Pedro respondeu, admirando a coragem que Sofia havia infundido nele. No entanto, o homem não se deu por vencido. A vida real vai lhe mostrar, Pedro. Você e essa garotinha precisarão de muito mais do que apenas palavras para sobreviver. Ele deu um passo à frente, desafiando Pedro. Um murmurinho percorreu a multidão, e Pedro, em um ato de bravura, olhou fixamente nos olhos do homem. E se a sobrevivência for a vida que eu não quero? Não importa a quantia que eu possa ganhar, o amor que ofereço por Sofia supera tudo isso. A verdade e a beleza agora me pertencem. Sofia sorriu com lagos de lágrimas nos olhos. A coragem de Pedro fez com que todos ali se unissem, como uma onda de força coletiva. O homem, percebendo que havia perdido naquela batalha emocional, recuou lentamente, a expressão vazia. Ele não estava preparado para uma resistência assim. A galeria silenciosamente aplaudiu. A energia dessas pessoas deu a Pedro um novo sentimento de vitória. Ele não estava mais sozinho, tinha Sofia e todos aqueles que se colocaram ao seu lado. Temos muito trabalho pela frente, disse Pedro para Sofia, enquanto os olhares da multidão ainda dançavam em seu redor. Mas, juntos, vamos dar vida aos nossos sonhos da maneira que desejamos. Ele aproximou seu rosto dela, olhando fundo em seus olhos. Vamos continuar pintando nossa história, sempre.
Com a verdade ecoando na galeria e o amor pulsando em seus corações, eles sabiam que novos desafios viriam, mas estavam prontos para enfrentá-los. Juntos. O futuro estava na ponta dos seus pincéis. E assim, uma nova era para Pedro e Sofia começava, recheada de cor, esperança e coragem, atestando que a verdadeira arte é um reflexo do que carregamos por dentro. E agora, ao final desse emocionante capítulo, eu peço a você, que vivenciou cada emoção desta história, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essa jornada incrível. Comente suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.